Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Abençoado de Deus, estou de volta aí com mais um estudo aí, amados. E uns irmãos aí perguntando por que não estou aparecendo, né, aí no vídeo. Logo estarei de volta aí, amados. Aguarde aí. Tá tudo bem comigo, tá? Mas algumas coisas que ainda tem que colocar no lugar aqui. E logo estarei aí. Por enquanto, o meu retrato bonito vai estar aí para vocês aí. Amém? Então, amados, agradeço aí a nova irmã aí, inscrita no canal, Maria Souza. E peço a vocês, abençoados, quando se inscrever aí no canal, vai no comentário aí e deixe seus nomes aí, entendeu? Para que eu possa também agradecer a vocês aqui, né? No nome de vocês aqui, igual eu agradeço aí a Maria Souza. Muito obrigado, abençoado, por ter se inscrito aí no canal. Permanece firme aí na graça, amém? E estamos muito felizes de você estar aqui. Agradeço aí, irmãos aí, lá do Tocantins, grupo que se encontra lá chamado Rompendo Rompendo em Vidas, lá de Palmas, Tocantins, e a todos abençoados de Tocantins, Palmas, abençoados aí do Mato Grosso, né? Maria Rezende, lá de Marialva, e a todos abençoados de Araputanga, Mato Grosso. Graça e paz aí, abençoados. Temos alguns irmãos aí dos Estados Unidos, Flávia Cristina e Joy Clary. Tem Carolina também. E a todos abençoados de São Francisco. Vocês já são antigos aqui, abençoados. Já falei o nome de vocês outras vezes aí. Então isso aí, abençoado. Quando vocês se inscreverem, vão aí no comentário. Fala assim, abençoado, eu que me inscrevi aí, inscrevi no seu canal. Tem Facebook, tem várias redes sociais aí que possam entrar em contato comigo. Eu vou estar aí agradecendo em nome de vocês, tá bem? Então, abençoados, estamos com mais um estudo. Cuidado com as fantasias religiosas. Cuidado com as fantasias religiosas. Abençoados, muitos se assustam com minhas pregações, porque eu busco a fundo para melhor esclarecimento, né? Para que os irmãos possam entender melhor o que eu estou falando. Esse é o dom que Deus me deu. Ele me deu esse dom, né? Então eu uso esse dom para isso. Busco não só nas escrituras, mas também na história, para confirmar aquilo ali, né? E se é verdade, confirma. Se é mentira, não confirma. Então eu sei o que é verdade, o que não é verdade, embora muitos são contra. Já estou caminhando tempo suficiente para poder observar e entender o que é fantasia, o que é realidade, né? E muitos aí usam essas fantasias para enganar, manipular, entendeu? Alguns irmãos. Então, o Tito, o ministro Tito diz aqui, Tito 1,14, não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Existem algumas expressões, abençoados, que não se pode levar ao pé da letra. Por isso a Bíblia diz que a letra mata, letra, literalmente falando, mata, espírito vivifica. Entendeu? A letra mata, o espírito vivifica. Esse espírito vivifica significa o sentido que está aquela palavra ali. Você não pode ir literalmente na palavra, mas
observar o que está escondido naquela palavra. Amém? Então, algumas expressões não podem se levar ao pé da letra. Vou expor aqui uma passagem para os abençoados observarem o que eu estou querendo passar para vocês. Fica lá no livro de Jó 1. E lá e diz assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Yahweh, Deus, e evitava praticar o que era mal. Algumas Bíblias estão dizendo que ele era um homem reto e íntegro de coração. Agora, a partir dessa passagem em diante, começa aí as superstições, as fantasias e as falácias religiosas, né? Da continuação desse livro. Há de se prestar atenção, abençoado, para poder entender corretamente o que a palavra está querendo dizer. Então está escrito: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus. A minha Bíblia está escrito assim: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus. Eu estou usando aqui a Bíblia King James, né? Eu leio a Bíblia King James. E ela, às vezes, tem muitos nomes hebraicos que eu evito tocar aqui para os abençoados para não confundir muito. Só o nome de Alcha que eu falo para poder os abençoados gravar aí. Então eu leio a Bíblia King James. E as fantasias, fábulas, como diz Tito, já começam aqui nas traduções dessas Bíblias modernas. Mas nós temos que observar isso, amados. E aqui, quando se fala aqui, certo dia, os anjos, os filhos de Deus, amém? São pessoas físicas. Os filhos de Deus são aqueles que buscam a palavra de Deus, aquele que anda na retidão da palavra de Deus. Eles são filhos de Deus. Temos o vaso de honra, o vaso de desonra. Temos os vasos de bênção, né? E os vasos de ira. A Escritura nos ensina essas coisas. Então temos que atentar para essas coisas. Então, filhos de Deus são quem? Todos aqueles que buscam a Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que foram criados desde antes da fundação do mundo. No sistema religioso há muitos filhos de Deus. Esses homens aqui, embora eram homens tradicionalistas, religiosos, lá da lei de Moisés, mas eram filhos de Deus. Mesmo estando no segmento ainda errado, aqueles homens no passado e muitos hoje no sistema religioso hoje, logo vai haver um chamado para eles saírem de lá, mesmo não estando seguindo a graça, é filho de Deus. O que falta é reconciliar a graça de Deus, né? Então, muitas vezes a Bíblia chama, muitas vezes esses homens são chamados na Bíblia de anjo. E você observa em Apocalipse, esses homens aqui eram profetas. Eram 3 amigos de Jó, eram profetas de regiões diferentes, mas que serviam a lei de Moisés. Então, Apocalipse 2:1 diz: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Esse que andava no meio dos 7 candeeiros de ouro é Yahusha, Jesus,
e os candeeiros eram as 7 igrejas. Né? O abençoado quiser ler mais, Apocalipse 1:20. Então, nessa passagem, tinha 2 anjos. Um que escrevia cartas e enviava ao outro anjo que ficava na igreja, que recebia a carta. Em grego se diz angelos, que vem do hebraico malach, do plural malachim, mensageiro. Eu estou levando a palavra até vocês. Eu sou um mensageiro da palavra. Um anjo, um malach. Amém, abençoados? Então, certo dia, os anjos, isso é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante ao. No segmento aqui da leitura, nessa passagem se fala que os homens religiosos que guardavam a palavra de Deus, que eram filhos de Deus, esses filhos que, segundo a história, eram 3 chamados de amigos de Jó, eram homens conhecedores das Escrituras, embora religiosos, vieram apresentar perante Yahweh, perante Deus. Amado, apresentar-se perante é uma figura de linguagem. Deus nunca se apresentou pessoalmente a ninguém. Ninguém nunca pessoalmente viu a Deus. Eles vieram apresentar perante Yahweh. E Yahweh estava ali. Sim. O espírito dele estava ali. Correto? Mas não, vamos dizer, na pessoa dele. Ninguém viu a pessoa de Deus. Ninguém. Que Deus é um espírito. A Bíblia diz isso. Deus é espírito. E esse espírito era chamado de espírito dos profetas. Era o espírito do próprio Deus nos profetas. Ele sempre se manifestou nos filhos, os profetas. Os filhos sempre visitavam a Deus nos profetas. Por isso, abençoado, que a palavra diz aqui, o título quer dizer aqui, né? Não se ocupa com fábulas judaicas, nem mandamentos de homem desviado da verdade. Fábula judaica, mandamentos de homens. A história bíblica são realidade e não fantasia. Não é um filme de aventura cheio de anjos voando, demônios alados. Sai fora disso, abençoado. Seja adulto e não criança. Esses filhos eram homens, eram os profetas que ali estavam perante Jó. Jó também era um grande conhecedor da palavra, mas seguia um tradicionalismo religioso, como o sistema religioso hoje segue o mesmo tradicionalismo religioso, né? E Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Estude a história de Jó, abençoados. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar, mesmo com vontade de ajudar a Jó, condenaram por causa do tradicionalismo religioso impregnado na mente deles, se fazendo de acusadores de Satanás. Uma vez que eles eram acusadores, era Satã. Satanás. Satanás significa acusador, opositor. E ao Deus falava através de quem? Do 4º elemento da história, que pouco é mencionado no sistema religioso, se chamado Eliú, um homem jovem, menos religioso, menos tradicionalista. E a gente vê isso lá em Jó 42:7.
que logo depois que Al disse essas palavras a Jó, declarou também a Elifaz o temita. Então a gente sabe que Jó tinha 3 amigos. O primeiro é Elifaz, Bildade e Zofar. Então, Al disse a Elifaz o temita: eis que estou indignado contigo e com os teus 2 amigos, Bildade e Zofar, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Então ele não está falando através de Jó, e muito menos através dos 3 amigos, porque os 3 amigos eram acusadores. Onde estava Eliú? Sendo usado por Al, abençoado, para dar as suas mensagens a Jó e aqueles 3 amigos. Deus estava ali presente em Eliú. Eliú era um profeta jovem, menos tradicionalista, mais fácil, né, para entender as coisas espiritual. Quanto mais tradicionalista, religioso, mais difícil é entender as coisas espiritual. Os outros mais velhos eram muito impregnados no tradicionalismo. Não há fantasias, não há fábulas. Criam isso, quem criam essas fantasias, quem criam essas fábulas são homens desviados da verdade. Fuja disso, abençoado. Sejam homens maduros e não como criança, amém? O meu desejo é o desejo que Paulo tinha, né, aos israelitas, é o desejo que Paulo pediu ao Criador aos israelitas. Esse é o mesmo desejo que eu tenho para vocês, abençoados, que estão aprendendo a graça, e todos que estão no sistema religioso. E Paulo diz: irmãos, o meu desejo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, pelos israelitas, eu digo, pelos novos da graça, pelos irmãos do sistema religioso, é que eles sejam salvos. Ah, abençoado, mas já somos salvos. Sim, espiritualmente sim. Mas eu desejo, irmãos abençoados e eleitos, que vós também sejam salvos mentalmente desse tradicionalismo religioso. A salvação mental, física, mental, psíquica. Sejam salvos desse sistema religioso, tradicionalista, dessas falácias, dessas fantasias, e viva a realidade da palavra. Renovam suas mentes a cada dia. Importa-vos dizer para nascer de novo? Isso Yahshua falou para Nicodemos. Nicodemos era um homem muito sábio, mas não entendia as coisas espirituais. Entendia a palavra no pé da letra, e não devemos levar a palavra no pé da letra. Os filhos de Deus eram homens que vieram se apresentar perante a Deus. Nenhum homem, nenhum profeta. Deus estava ali com o Espírito, nenhum profeta. Eles vieram apresentar-se perante a Deus naquele profeta. Isso é uma figura de linguagem. Deus não estava presente fisicamente, porque ele é espírito, não pode estar fisicamente. Ele estava em espírito naquele profeta, e eles vieram se apresentar àquele profeta, né, para poder receber a mensagem do Criador. Tá bom? E Satanás na história são os próprios amigos, que a história toda vem acusando a Jó, tanto que no final da palavra, né, o Criador, ele diz para eles aqui, para os 3 amigos, né, os 3 amigos que, mesmo querendo ajudar Jó, o condenaram, por causa do tradicionalismo religioso, que assim era ensinado para eles, como assim é ensinado no sistema religioso hoje, o qual, né, o Criador declarou, né, a Elifaz, a Bildade e Zofar: eis que estou indignado contigo, Elifaz, e com seus 2 amigos, Bildade e Zofar, pois não falaste a verdade
né, da minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Então, abençoados, esses anjos não são espirituais, são homens físicos. É os mesmos anjos da igreja que Apocalipse fala. O anjo da igreja era o chamado pastor da igreja, né? O anjo da igreja. São homens, são pessoas. Salmo vai muito mais além. Salmo nos chama de Deus. Lá em Salmo eu disse, vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo. Está entendendo, abençoado? Espero que tenha entendido aí um estudo pequeno para esclarecimento. Amém? Então fico por aqui, abençoados. Até o próximo estudo aí. Graça e paz. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze